Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, um vídeo aqui, né, que sai um pouco daquilo que é a proposta do canal Denis o Católico, mas um vídeo que você sabe que as pessoas vão mandando e as pessoas vão compartilhando essas coisas vão viralizando, e esse vídeo chegou até mim, né? Vidente prevê tragédias, apagão e morte de apresentador. Então, uma vidente, não sei quem é o nome dessa mulher, não sei o nome dessa mulher, não sei quem ela é, mas aí tem o símbolozinho da Jovem Pan. Isso provavelmente alguém pegou esse vídeo que deve ter sido publicado pela Jovem Pan em alguma de suas redes. E essa vidente, ela prevê, né, tragédias, apagão e morte de um apresentador famoso no Brasil. Então, a gente vai ouvir um pouquinho, assistir e ouvir esse vídeo aqui dela, e eu vou colocar aqui um pouco para os católicos, porque as pessoas que perguntam, na maioria, são católicos, o que é que eu acho desse tipo de coisa aí. E nós vamos colocar para os católicos o que é que a igreja fala sobre esse tipo de... Poderíamos até dizer uma espécie de religião, né? O que é que a igreja nos orienta a respeito disso? O que é que a igreja nos orienta a respeito de consulta a videntes ou dar credibilidade ao que as videntes falam e outras coisas? Onde está inserido essa questão de mediunidade, de videntes, de presságios, de adivinhação do futuro? Onde é que isso está incluído dentro daquilo que a Igreja Católica, que a doutrina católica proíbe, né? E aí a gente vai dando uma olhadinha, segundo o Catecismo da Igreja Católica, segundo as Sagradas Escrituras. E aqui eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque é um vídeo que eu pretendo entrar um pouco com calma e aprofundar a doutrina católica sobre esse tipo de assunto, para que você possa entender e também compartilhar com pessoas que você acredita que vale a pena. Vamos lá, vamos para o vídeo da jovem, né? Deixa eu voltar para o início aqui, vamos lá. Nós estamos entrando em um momento de apocalipse, não sei se você acredita na Bíblia ou não, aonde vai acontecer um grande apagão. Então eu peço... Eu já interrompo no início aqui porque, veja, como nós, a maioria do povo brasileiro, e eu acredito que a maioria no mundo é cristã, né? Eu acredito que a religião que mais tem pessoas no mundo é a cristã, e até quem não é cristão propriamente dito, né, declarado, oficialmente declarado, são pessoas que têm o livro chamado Bíblia como um livro sagrado, como um livro inspirado, como um livro que é uma fala de Deus para nós. Então ela já começa a possível fala dela aqui sobre a adivinhação do futuro, né, usando a credibilidade das Escrituras e dizendo que nós vamos entrar num momento apocalíptico. E pergunta, não sei se você acredita na Bíblia ou não. Ou seja, usando a credibilidade da Bíblia para fundamentar, para dar suporte ao que ela vai falar. Vamos lá. Para as pessoas de casa deixarem pilhas e velas separadas, tirem um pouquinho do dinheiro que tem no banco e guardem, tá? Abasteçam seus carros porque está vindo um grande apagão e... os ladrões, entre aspas, eles vão se aproveitar. E a polícia, a lei não vai poder proteger nós, porque nós vamos estar com 25 dias no escuro. Então isso vai acontecer, isso está premeditado desde essa movimentação da água, depois vai ser dos alimentos e a gente vai entrar em um surto. É para apavorar? É para se apavorar e dizer, meu Deus, aquela doida falou. Não, é pra gente se resguardar. Faça a sua provisão de alimentos, o dinheiro da gente não vai valer de nada. Ai, mas eu não vou fazer porque eu sou milionário. Não vai adiantar, porque no mercado eles vão querer só ali a questão de um dinheirinho e mais nada. E vai ser limitado a compra de cada pessoa. Então isso é o que vai acontecer. Então veja, aqui primeiro ela começa falando de 25 dias de apagão. 25 dias de apagão. E ela diz que é pra gente comprar pilha e vela. Veja, pilhas e vela. E os ladrões vão se aproveitar. Ela bota ladrões entre aspas, não sei o que ela quer dizer com isso. Que os ladrões irão se aproveitar. É preciso abastecer também os carros, porque a polícia não vai nos defender. Ou seja, vai ficar todo mundo por conta própria. Aí eu pergunto a você, se houver esse apagão de 25 dias, como ela está aí prevendo, né, futuro. Se houver esse apagão de 25 dias, e de fato
a gente tirar um dinheirinho do banco, porque provavelmente, pelo que ela está dizendo aí, tudo seria comprado com dinheiro em espécie, né? Nada porque se está apagado, não vai ter nada de Pix, não vai ter nada de cartão, não vai ter nada, vai estar tudo apagado, ou seja, vamos voltar ao tempo vamos dizer assim, a ausência da energia no mundo, né? Então não vai ter energia, né, de espécie alguma. E aí vai estar tudo sem internet, acredito que é isso que ela quer dizer. Aí eu pergunto a você, um dinheirinho na mão, em mãos, como ela diz, um dinheirinho em mãos, que é isso que o mercado vai querer, um dinheirinho em mãos. A polícia não vai defender nós, como ela diz, né? Ou seja, a polícia não vai nos defender. Um dinheirinho em mão vai resolver o problema de quem? Velas para acender durante a noite vai resolver o problema de quem? Pilhas, para que pilhas? O que é que vai ser transmitido que a gente precisa de pilha? Ou vai ser para a lanterna? O que é isso, né? Então, assim, você vê nitidamente que são coisas aleatórias, jogadas, né, para uma possível adivinhação e ganhar credibilidade. Tem um momento do vídeo dela aí, que eu analisei o vídeo antes, para poder preparar esse vídeo meu, que ela vai falar sobre antes dela ser conhecida. E ela se tornou conhecida por conta de uma suposta adivinhação que ela acertou, né? Então vamos lá. Aqui a gente já vê uma coisa muito vaga, né? Não se sabe muito bem o que ela quer dizer com isso, um apagão. Não se sabe muito bem. Todo mundo, né? Todo mundo aí é comentarista político, geopolítica e tudo mais, e outras coisas a mais aí que eu não entendo. Eles comentam sobre a possibilidade de um apagão mundial. Porque nós estamos vivendo um tempo de tecnologia. E se de repente houver um apagão, seja ele premeditado por governantes mundiais, né? Que se fala da possibilidade de um grupo que governa o mundo inteiro e dá as diretrizes do mundo. Isso aí talvez seja apenas teoria da conspiração, mas se fala sobre isso. Mas se houver esse apagão, o mundo vai entrar num colapso. Isso aí pode acontecer porque existe a possibilidade disso, né? Estamos vivendo num período tecnológico, né? Mas o que é que a igreja fala sobre a adivinhação e também sobre magia? Porque ela aí vai mostrar no vídeo uma espécie de também magia, né? Veja, esse pecado da adivinhação e da magia, ele está previsto no capítulo 1 sobre os mandamentos, né, que o Catecismo da Igreja Católica nos traz. Então, falando sobre os 10 mandamentos, na segunda seção, né, do Catecismo, os 10 mandamentos, no capítulo 1, a Igreja vai falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. O primeiro mandamento é este, né? Aí ele vai citar aqui Mateus 4:10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão, melhor, Êxodo 20, verso do 2 ao 5. Que te tirou da casa da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto. Então aqui, a proibição, o primeiro mandamento, é exclusividade de Deus e proibição de qualquer outro tipo de ídolo, né? Qualquer outro tipo de Deus falso. E em Mateus 4:10, Jesus diz: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto, né? Quando Satanás está tentando Jesus. Então, essa palavra, esse tipo de adivinhação e também de magia, é um pecado contra o primeiro mandamento. Por quê? A igreja vai dizer aqui, parágrafo 21:15 do Catecismo: Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Veja, essa mulher não é nem profeta de Deus e nem é uma santa, né? Pelo menos se supõe, né? Porque se ela fosse uma santa, ela não estaria buscando fazer adivinhação do futuro. Todavia, a atitude cristã correta, né? Qual é a atitude correta do cristão a respeito dessas questões de adivinhação e magia? Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência, no que tange ao futuro,
e em abandonar toda a curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência, né? A imprevidência, que é vamos dizer assim, que pode ser uma falta de responsabilidade. A imprevidência, você querer de alguma maneira adivinhar o futuro. A igreja continua no parágrafo 21:16 do Catecismo. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recursos a Satanás ou aos demônios. Então, toda forma de adivinhação deve ser rejeitada. Recursos a Satanás ou a demônios. Evocação dos mortos ou práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. Certo? A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, né? O que é a quiromancia? A leitura de mãos, como fazem os ciganos. A quiromancia, a interpretação de presságios e também a sorte. Ela vai fazer isso aí no vídeo. Ela vai buscar a sorte lendo cartas. Os fenômenos de visão, o recurso a médiums, e ela aí é uma média, uma vidente, né? Escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Então, essas pessoas, elas querem, finalmente, ter um poder, sobre o tempo, poder controlar o tempo, ter um poder sobre o que vai acontecer, um poder sobre a história, ter um poder também sobre a história. E, finalmente, um poder sobre os homens, dominar os homens com essa espécie de adivinhação, presságio, leituras de cartas, leituras de mão, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Então, todas essas práticas, elas desonram a Deus. Por quê? Porque com isso nós queremos tomar o lugar que é de Deus. Nós queremos ser como Deus. É o pecado de Adão e Eva. Ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. No sentido de, aqui eu coloco como conhecedor do futuro. No livro do Deuteronômio, e depois a gente volta para o Catecismo, no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versos 9 e seguintes, até o verso 15, é dito o seguinte, veja: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. E aqui, a palavra de Deus vai dizer que são abominações, não aprender a imitar as abominações daquelas nações. No versículo 10 ele vai dizer quais são essas abominações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Ou seja, isso aqui era sacrifício a Moloque. A gente pode ver isso em Levíticos, capítulo 20, versos do 2 ao 4. Eu vou ler aqui, depois nós voltamos para Deuteronômio. O Senhor falou a Moisés e disse: dirás, isso aqui é Levíticos 20, versículo 1. O Senhor falou a Moisés e disse: dirás aos israelitas: todo filho de Israel, ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem, e o exterminarei do meio do seu povo, pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moloque, sacrificar o seu filho, este sacrifício de crianças que se fazia passar pelo fogo, isto é, que eram queimadas
são um rito cananeu condenado pela lei de Deus, como está aqui em Levítico 19. E ele continua, Levítico 20, né? Se o povo ignorar isso, Deus vai se revoltar contra o povo, né? E não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu o exterminarei do meio do seu povo, tanto a ele como a todos aqueles que depois dele se prostituírem seguindo a Moloque. Ou seja, se prostituir aqui é deixar o Deus verdadeiro para adorar um ídolo. Aquele que recorrer aos necromantes e os adivinhos para se prostituir com eles, isso aqui é uma forma de prostituição religiosa. Deixar o futuro nas mãos de Deus e não nos preocuparmos com ele, nos abandonarmos à providência divina e buscar adivinhos, né, e necromantes é uma espécie de prostituição espiritual, é um adultério, é idolatria. E aí ele diz, aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo. Aí o Senhor diz aqui um conselho para nós. Levítico 20, verso 7. Vós, porém, vos santificareis e sereis santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí nós voltamos para Deuteronômio 10. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha ao fogo. Era uma espécie de sacrifício de criança a um deus pagão cananeu. Continua Deuteronômio, né? No caso Moisés. Nem que faça presságios. O que é presságios? Indício de algo que está para acontecer. Ou seja, adivinhar, fazer o que é exatamente o que essa mulher está fazendo. Adivinhação, né? Buscar indícios de coisas que podem acontecer no futuro. Nós estamos vivendo num tempo que esse apagão que ela está dizendo pode acontecer a qualquer momento. O mundo todo vive agora a partir da energia elétrica. Qual seja a fonte dessa energia, né? Qual seja a fonte. E também tudo agora podemos dizer que dentro dessas questões de internet, né, cartão de crédito e tudo mais. Então tudo agora é digital, tudo agora é essa tecnologia, né? Vamos lá. Nem que se faça presságios ou oráculo. O que é oráculo? Oráculo é uma divindade ou o sacerdote de uma divindade que vai ler aquilo que foi falado pela divindade e vai anunciar para aquele oráculo, ou seja, aquele sacerdote, entre aspas, daquela divindade, e ela vai divulgar isso. Tem uma série que eu assisti há muito tempo, chamada Os Vinques. Nessa série existia um oráculo que era horrível. Ele tinha os olhos fechados, mas ele ficava adivinhando o futuro, né? Isso aí é uma espécie de adivinhação e uma espécie de buscar uma divindade, um deus falso, né? Aí ele continua. Também adivinhação ou magia. Versículo 11, Deuteronômio 18, 11. Ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos, ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. Então, as nações que praticavam esses tipos de ações, Deus desalojou para que Israel ocupasse o seu lugar. Tu serás íntegro, é o que o Senhor pede de nós. Veja, tu serás íntegro para com o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus deve ser o único Deus. Eu não quero estar procurando divindades, né, magias, adivinhações, invocação de mortos e coisas do gênero. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido, porque o Senhor teu... Isso não te é permitido por Javé teu Deus. Javé teu Deus suscitará um profeta, como eu,
no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós os ouvireis. Esse profeta é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela inicia a Bíblia, usando a Bíblia, dando credibilidade à Bíblia, né? Isso está na Bíblia, que ela está dizendo. Só que ela não tem como ela fundamentar esse apagão na Bíblia, até mesmo porque a Bíblia não vai falar sobre essas questões de tecnologia, nesse sentido, né? De apagão ou coisa do gênero, ou cartão de crédito, ou movimentação bancária via internet. Nada disso vai se falar, porque a Bíblia não tem como falar dessas coisas, até mesmo porque o contexto em que ela foi escrita, ela está inserida em um contexto, em uma realidade. Mesmo sendo atemporal, mas ela está inserida em uma realidade, né? E do outro lado, ela vai dizer que é bíblico, né? Essas questões. Só que também é bíblico, né? Ela está dizendo que é bíblico, e isso aí não existe isso na Bíblia, ela não tem como provar, ela não cita nenhum versículo para fundamentar o que ela diz, ela apenas usa da autoridade das Escrituras, no sentido de credibilidade das Escrituras, porque é palavra sagrada, é palavra de Deus. E ela usa da credibilidade das Escrituras para dar fundamentação ao que ela vai falar. Mas ela não usa a Bíblia para fundamentar verdadeiramente usando textos. Mas aqui eu mostro com textos, livro, capítulo e versículo, onde tudo isso que ela está realizando aí é contrário à vontade de Deus. É você querer se colocar no lugar de Deus, porque só a Deus pertence o futuro. Só a Deus pertence aquilo que está para além da nossa compreensão ou que foi revelado para nós. No livro do Deuteronômio, capítulo 29, versículo 28, diz assim o Senhor Deus: as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Certo? Então, coisas ocultas pertencem a Deus. Coisas reveladas e reveladas segundo a sua palavra pertencem a nós e aos nossos filhos. Para quê? Para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei, ou seja, das Escrituras. Continuando a leitura do Catecismo, no parágrafo 21:17, veja o que é dito aqui, né? 21:16 ainda diz assim: os recursos a médiuns escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente para Deus. Então, é a Deus que nós devemos recorrer, né? E não para procurar saber futuro, mas para nos colocarmos diante da sua providência e dizer: está aqui, Senhor, minha vida está na tua mão, tu faz da minha vida o que tu queres. No parágrafo 21:17 do Catecismo é dito assim: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, né, que é o caso dessa jovem aí, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, um poder sobrenatural sobre as pessoas, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrários à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. Continua o Catecismo da Igreja Católica. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, você que é católico, por isso, a Igreja adverte os fiéis a evitá-los. Os recursos às práticas médicas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Ou seja, a Igreja proíbe todas essas práticas que essa mulher está usando para tentar descobrir o futuro, para poder ter controle sobre poderes ocultos. Agora vamos para algo interessante que ela vai falar. Ela diz que ela começou falando que a Bíblia, você crê ou não na Bíblia, para credibilizar
a fala dela usando a credibilidade das escrituras. Mas vamos ver aí o que ela vai falar sobre a adivinhação, né? E vai falar de José do Egito. Vamos lá. Você entendeu por que eu fico com crise de ansiedade? Como é que eu faço agora? Eu vou começar a estocar comida. A solução não é estocar comida, minha querida. Para não ficar com crise de ansiedade a respeito de presságios assim, não é estocar comida. É confiar inteiramente nas mãos de Deus. É fazer aquilo que Jó disse. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim a este mundo, e nu eu sairei dele. Por quê? Porque eu não vou levar nada daqui. Jesus já havia dito, ajuntai para vós tesouro no céu. O que é tesouro? Ajuntar tesouro no céu? É praticar as virtudes, praticar os mandamentos. Esse é o tesouro que nós devemos ajuntar para nós. Juntai para vós tesouro no céu. Por quê? Porque lá o ladrão não rouba. Ela falou do ladrão aí que iria roubar as pessoas no período do apagão, né? Lá o tesouro acumulado nos céus, ou seja, as nossas boas obras, as obras de virtudes, as obras de piedade, as obras de misericórdia. Esse tesouro que nós acumulamos no céu, lá o ladrão não rouba. O ferrugem não corrói e a traça não destrói, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós ajuntamos tesouro aqui nessa terra, o ladrão vem e rouba. A traça destrói, o ferrugem corrói. E nós perdemos tudo perecemos. Então Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. É a melhor maneira de evitar a ansiedade. É nos colocarmos, como diz Jesus no capítulo 5, ou melhor, capítulo 6 de São Mateus. No capítulo 6 de São Mateus, a partir do versículo 25, para não ter crise de ansiedade, com medo dessas possíveis catástrofes que podem acontecer, nós precisamos fazer isso aqui. Abandonar-se à providência divina. Jesus diz, por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que as aves do céu? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só dia na duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Isso aí é a atitude de gente fraca na fé. Por isso, não andeis preocupados dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios, os pagãos, os que não são cristãos, os que não confiam em Deus, que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, por que ficar com crise de ansiedade? Porque fica se preocupando com o que pode acontecer e até o que não pode acontecer no futuro, ao invés de se entregar na providência divina. Vamos lá, vamos ver o que a vidente vai falar ainda. Na verdade, só tem um lado positivo, sabia? Ela vai falar agora que tem um lado positivo. Ela vai usar a Bíblia de novo para fundamentar o que ela está dizendo. Só que ela vai usar a Bíblia e vai falar de José do Egito, né? E dizer que José do Egito interpretou o sonho. Mas veja o sonho de quem ela diz que José do Egito interpretou. Veja lá. Na Bíblia está escrito que José decifrou o sonho de Salomão, onde viriam 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. Não foi Salomão, né? José não adivinhou o sonho de Salomão.
Ou seja, essa mulher, ela não conhece a Bíblia, ela não leu a Bíblia. Se ela lesse a Bíblia, ela iria deixar de praticar, deixar de realizar essas práticas que são condenadas pela Bíblia, que são condenadas pela religião verdadeira, a religião una, santa, católica e apostólica. Né? Ela deixaria de praticar, de realizar essas práticas. Por quê? São condenáveis, né? Pela Bíblia. Mas ela está dizendo aí que José do Egito interpretou o sonho de Salomão. Não, José do Egito interpretou o sonho do faraó. Né? Do faraó. E Salomão só vem existir anos, olha, bote anos lá na frente, depois de José do Egito. Porque José do Egito é um dos filhos de Jacó. Né? Depois vai se formar as tribos. O povo vai passar 430 anos dentro do Egito. Depois disso, Deus ainda vai suscitar Moisés. Depois que suscitar Moisés, Deus ainda vai suscitar Josué. Depois de Josué, ainda vai vir os juízes. E aí, a história é muito longa até chegar Salomão. Né? Então, José não interpretou o sonho de Salomão. Ou seja, usar a Bíblia e a credibilidade da Bíblia para dar vazão, ou para dar força, ou para corroborar, né, com a fala dessa mulher, é fácil fazer isso. Mas a questão é, a Bíblia aprova o que ela está falando? Né? Sol fez, ele juntou seus grãos em seus celeiros e depois Salomão se recuperou e José foi o que é governador do Egito. Ou seja, Deus Veja, Salomão se recuperou porque juntou grãos. Tudo errado aí, né? Aí tá tudo errado, não tem nada a ver. E aí ela está dizendo que a gente tem que fazer isso hoje. Juntar comida, né? Estocar comida. Como é que nós vamos fazer para estocar comida? Né? Nós temos que comprar. Né? E aí vai fazer o quê? Vai começar a comprar comida. Né? Aí, se por um acaso, vamos aqui acreditar nela. Se por um acaso essa catástrofe demorar a acontecer, aí o que é que acontece? A gente vai fazer o que com a comida? A gente vai jogar fora porque vai perder validade. Né? Vai perder validade. Então vamos fazer o quê? Minha gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos continuar. Manda as pessoas avisar para que elas passem por essas provas, por essa questão apocalíptica, né? Sem se prejudicar, protegendo a nós e a nossa família. Então vem esse tempo sim, vai acontecer sim, tá? E outras pessoas já falaram também, inclusive outros médios. Um deles, inclusive, não está mais aqui. Ele foi morto, né? Por ter falado isso. Não sei, na verdade, não sei se foi por ter falado isso, enfim. Ela percebe aí a bola fora que ela dá, porque ela diz que um outro vidente falou sobre essas possíveis coisas que ela está dizendo. Então, no meio dos videntes, isso não é uma coisa nova, né? Então, não é que ela está adivinhando o futuro mesmo. É algo que fica todo mundo, né, dando palpites, né? Qualquer pessoa, meus irmãos, que é formado em geopolítica, em questões de economia, em questões militares de guerra, sabe que nós estamos à beira de um colapso. O mundo está à beira de um colapso. Nós sabemos disso. Né? Ela vai falar também de uma possível terceira guerra mundial. O mundo está à beira disso. Eu, que não entendo nada de geopolítica, nem do mundo militar, eu vejo a grande probabilidade de acontecer uma terceira guerra mundial. E eu não entendo nada sobre isso. Nada, absolutamente nada. Quer dizer que eu estou querendo adivinhar o futuro? Não. São os sintomas, sinais visíveis, né, do que tudo que a gente já está vendo aí, de guerras, de tudo, que pode acontecer. Ele não está mais entre nós, mas a questão é que... Mas quem é? Acho que é Daniel Mastral, uma coisa assim, um ótimo vidente também, médium. E eu já falava isso há 5 anos, né? Veja, vidente e médium, que a Bíblia proíbe. Ela usou a Bíblia para fundamentar as histórias dela, mas a Bíblia proíbe, né? Consulta a videntes e a médiums. Mesmo de ficar conhecida. Então é importante fazer as pessoas entenderem que isso vai acontecer. Vocês gostando de mim ou não, vocês me odiando ou não. Assim como eu falei do avião que caiu, né? Um dia antes na live. E aí, então é isso, vai acontecer. E eu peço que as pessoas perdoem. O espiritual fala para perdoar, para se conectar com Deus. E por que vai acontecer isso? Tem uma explicação? O espiritual... Isso é bíblico. A explicação é bíblica. É por quê? A explicação é bíblica. Agora, mostra essa explicação na Bíblia. Ou seja, meus irmãos, ela usa da credibilidade da Bíblia o tempo todo para fundamentar, ou para dar credibilidade, né? Nem fundamentar, ela não fundamenta, mas para dar credibilidade ao que ela fala. É tipo assim, eu falo algo, mas como é que alguém vai acreditar em mim? Eu vou dizer, porque alguém que é mais famoso, alguém que tem mais credibilidade do que eu,
aponta para isso. Eu estou falando porque a Bíblia diz. É bíblico, mas mostra na Bíblia, né? Aí a apresentadora vai dizer, porque é dogmático, né? Ou seja, algo que já foi pré-estabelecido por Deus, entre aspas. Dogmático. Aí. Dogmático. E a gente, depois desses 25 dias de apagão, vai ser só no Brasil? Não, no mundo No mundo inteiro. No mundo inteiro. A grande probabilidade é que um apagão aconteça no mundo inteiro, né? Nós estamos todos conectados, principalmente se tratando da internet. E aí, depois disso, as pessoas vão entender que elas não são nada perante Deus. É isso que vai acontecer, uma regeneração da humanidade. E aqueles... Uma regeneração. Todas as vezes que acontece uma catástrofe na humanidade, é dito que haverá uma regeneração da humanidade. E nunca aconteceu. A última agora foi a Covid-19. Uma catástrofe mundial. O mundo iria sair melhor depois da Covid-19. Veja quantas guerras depois da Covid-19. Veja quanta corrupção. Veja quanta ladroagem. Veja quanta safadeza no mundo depois da Covid-19, depois da pandemia. Gente, o mundo nunca vai ser o paraíso que muita gente gostaria que ele fosse. Para viver aqui gastando, comendo do bom e do melhor e vivendo os melhores prazeres. O mundo nunca será. Que escolhem a Deus vão escolher, e aqueles que vão continuar sendo pessoas más vão ser pessoas más. Depois de toda a catástrofe acontece isso. Alguns vão se voltar para Deus, outros vão se debandar ainda mais. Né? Vão se tornar ainda pessoas piores ainda mais, porque vão usar da catástrofe para corrupção. Veja no Brasil, o que foi que aconteceu no Brasil? Compra de aparelhos para hospitais, superfaturamento, roubo, corrupção, né? Compraram até respirador para porco e tudo mais. A gente viu, né, que o corrupto ele se torna ainda mais corrupto, que o ladrão se torna ainda mais ladrão, que o avarento se torna ainda mais avarento, que o filho das trevas se torna ainda mais filho das trevas. E aqueles que têm fé, aqueles que creem em Deus, pessoas, na maioria das vezes, as pessoas simples, porque Jesus disse isso, que Deus se revela aos simples, se volta para Deus. Os demais vão se tornar ainda pior. Um abismo atrai outro abismo, diz o salmista. Aspas. A maior tragédia que eu vejo que possa acontecer é no Rio de Janeiro e é muito triste. Você falou isso não pode... Ela vai falar agora aí de uma tragédia que ela diz que pode acontecer. Ela diz que vê que pode acontecer. É no Rio de Janeiro. Faça uma pesquisa aí. O Rio de Janeiro é litoral. Né? Tá ali muito envolvido pelo mar. Né? O Rio de Janeiro tem muitas montanhas. O Rio de Janeiro é uma cidade que está crescendo, o Rio de Janeiro está crescendo ainda mais, né, em termos de construção, de casas, de ruas, de pavimentação, de tudo. Tudo isso é favorável a catástrofes naturais, como inundação, como deslizamento de terra, como ressaca, né, ressaca que o mar... Ou seja, essa vidente, ela não está vendo nada. Podcast em março desse ano. Isso. Você pode contar já tem um pouco mais de Na detalhes. verdade, isso vai acontecer, tá? Deixa eu voltar vai acontecer aqui, questões com água, assim como eu já... É no Rio de Janeiro e é muito triste. Você falou isso num podcast em março desse ano. Isso. Ela falou em março. Você pode contar já tem um pouco mais de Na detalhes. verdade, isso vai acontecer, tá? Vai acontecer questões com água, assim como eu já previa. O bom era dizer quando vai acontecer, datas. Porque jogar aleatório, isso pode acontecer no Rio de Janeiro, tiveram muitas catástrofes com água. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, isso não para. Há uma anomalia em cima de Santa Catarina que abala outros estados também. E o mais afetado será o Rio de Janeiro. É o que? Uma catástrofe ambiental? É como se o mar ele tomasse conta do Rio de Janeiro, tá? Mas também tem a questão das enchentes. Vai A ressaca no mar, isso é possível, né? ser um tempo de muita água. Eu vejo caminhão de comida chegando no Rio de Janeiro, pessoas tendo que ser ajudadas, assim como eu vi na enchente do Rio Grande do Sul. Tudo isso aí, meus irmãos, qualquer pessoa que conhece de geopolítica, de questões ambientais, de tudo isso, sabe que isso é possível acontecer. Não só no Rio de Janeiro, como em qualquer lugar. Aqui em Recife, aconteceu aquela tragédia de barreiras desmoronar e matar uma porrada de gente. Aqui no Recife. O Recife está dentro do mar. Se houver uma ressaca marítima, pode acontecer de inundação. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu daria credibilidade a videntes se ele chegasse para mim e dissesse, olha, vai cair um avião, esse avião é de tal empresa, ele vai cair tal dia, tal hora vai acontecer, e vai morrer número X de pessoas que estão dentro do avião e número X de pessoas que serão atingidas pelo avião
nas casas. Aí eu diria, essa vidente aí é porreta. Ah, não, mas vocês não falam que Jesus vai voltar, só que vocês não sabem o dia e a hora, vocês falam de um futuro. Porque o próprio Jesus disse que nem ele mesmo sabia, enquanto esteve encarnado. Aí eu vou me atrever a dizer qual é o dia? Apenas eu dou credibilidade. Se você acreditar, beleza. Se não, é a mesma coisa essa vidente. Quem quiser dar crédito, dá crédito. Quem não quiser... Agora ela fala muito aleatório, de tudo. De tudo. A Igreja Católica proíbe qualquer pregação apocalíptica que diga algo que a Bíblia não revela explicitamente. Inclusive, data sobre a volta de Cristo. Você fez previsões, né, sobre a Covid. Sim. E eu tenho tanto medo dessa pergunta, mas eu vou perguntar porque eu não me aguento. Você vai ter outra pandemia? Vai, está se aproximando da outra pandemia. Como é que vai ser isso? Vai ser algo que vou pegar as pessoas de surpresa. É como se fosse uma limpeza do universo e ao mesmo tempo algo pré-meditado. Então as pessoas elas vão novamente, e inclusive eu vejo essas pessoas usando máscara e com um negocinho assim na mão, questão pulmonar, eu não sei explicar o certo, até peço perdão por não saber interpretar, mas tem a ver também com a parte respiratória e a parte da pele. Vamos ver alguma previsão para o Brasil e o mundo? Vamos. Agora ela vai fazer algo aí que é condenável, né, pela igreja. Adivinhar o futuro. Ela está dizendo, vamos ver alguma previsão. Veja. Vamos ver alguma previsão para o futuro. Ela vai dizer, previsão. Tem uma visão prévia do futuro. Vamos lá, vamos ver o que é que ela vai ver nas cartas. Inclusive eu vejo essas pessoas usando máscara e com um negocinho assim na Só mão, voltei um pouco. questão pulmonar, eu não sei explicar o certo, até peço perdão por não saber interpretar, mas tem a ver também com a parte respiratória e a parte da pele. Vamos ver alguma previsão para o Brasil e o mundo? Vamos. Previsão impactante para o Brasil e mundo. Previsão impactante para o Brasil. Tira 9 cartas, por favor. 9. Então eu vou começar a falar as previsões do Brasil e do mundo, tá? Um homem da política se levantando contra o outro com uma fala mal colocada. Isso aí todo mundo sabe que acontece todos os dias. Um homem, previsões para o futuro, um homem da política se levantando contra outro homem da política por causa de uma fala mal colocada. Isso aí é o que está acontecendo. Lula, Trump, Bolsonaro e não sei quem mais, todo mundo faz isso aí. A primeira previsão para o futuro dela. Vamos lá. Carta do Cavalheiro, questões de fronteiras, né? A carta que também pode representar a polícia, militares, tendo que sair de um país para o outro por conta dessa fala mal colocada. Então veja, uma fala mal colocada que provavelmente pode levar a guerras. Isso aí, o mundo todo e as guerras do mundo todo aconteceram por causa disso. Por causa de uma fala mal colocada. Alguém fala uma besteira que incomoda o outro e isso aí pode acontecer com qualquer país. Até eu adivinho isso. Vai ter algo referente a Lua, né? Uma questão, assim, daqui a pouco, dos ET, como as pessoas falam, né? Alienígena, a carta... Eita, a carta da Lua vai chegar ET, né? ET. O Sacani, né? O Sacani que acho que é astrólogo, né? Não sei, astrônomo. Acho que é astrônomo, né? Que... Não sei se ele é astrônomo, mas ele explica aí sobre coisas do universo e diz aí que tem uma espécie de um cometa, né, um cometa que está passando aí no universo e que existe algumas possibilidades, segundo eles, de serem extraterrestres, né, de ser uma nave, quem sabe, que diz que está emitindo sinal e se fosse uma coisa natural não emitia aquele tipo de sinal. ET, né? Será que nós vamos ser invadidos? Será que o dia da Independence Day vai acontecer, né? Da Lua e a morte de um homem, de um apresentador muito, muito famoso. Quando eu olho a carta do Lira ali com a morte de um apresentador muito famoso. Mas quem é esse apresentador? Né? A gente tem, por exemplo, não estou desejando a morte do homem, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente, por exemplo, Faustão aí, né? Que já teve até transplantes de órgãos, né? A gente tem aí, sei lá, Serginho Grossman, é uma pessoa que está com uma certa idade, né? A gente tem tantos apresentadores no Brasil inteiro. Eu mesmo, como não assisto televisão, não sei nem quem são os famosos. Mas a gente tem um monte de apresentador famoso aí, né? Que pode morrer, né? Qualquer pessoa pode morrer, né? Num Brasil com mais de 250 milhões, né, de pessoas, um apresentador, quantos mil apresentadores, né? Quantos milhares de apresentadores tem no Brasil? Isso tudo de maneira geral, né? Nas televisões seculares e nas televisões religiosas. A carta da Lua e a carta do homem me representa a morte de um apresentador muito famoso por esses dias.
trazendo sofrimento. E a carta da casa com a carta da mensagem, a gente vai, aqui no Brasil nós vamos receber aquele sinalzinho de alerta por conta de uma carta enviada por um homem também muito importante. Que 2020... Vamos receber uma mensagenzinha de alerta, um sinalzinho de alerta. Por causa de uma carta que alguém muito importante vai enviar. Agora, enviar para quem, para onde, de onde, para quem, como é que vai ser, né? 24 de 2025 seria uma preparação para 2026, onde 24 e 2025 será uma preparação para 2026. O que é que vai acontecer em 2026? Ela vai dizer agora. os países se confrontam, né, e vai acontecer muita questão da alimentação, da inflação, da questão grãos, briga por causa de dinheiro também, e a gente pode falar É uma possível terceira guerra mundial, inflação, fome, guerra. Isso aí a Bíblia fala desde sempre, né? Jesus disse que vai se aproximar o fim. Quando se aproximar o fim, ele não diz que vai começar a guerra, ele vai dizer que isso se intensificará, né? Ele diz que vai se intensificar. Nações contra nações, reinos contra reinos, porque quanto mais o mundo vai ficando rico, mais a briga, a guerra por conta de riqueza vai estar sempre acontecendo, né? Por exemplo, a guerra entre Rússia e Cracóvia esqueci o nome do país agora, de Volodymyr Zelensky, né? Ucrânia. Que guerra é essa? É uma guerra por quê? Riqueza, meus irmãos. Só isso e mais nada. Da Guerra Mundial. é o início. Por conta de... Na verdade, inclusive a Alemanha faz 3 anos que está preparando seus soldados para isso. Então ela também é uma pessoa que acompanha, né, os comentaristas sobre guerra, sobre possíveis guerras. E aí fica fácil adivinhar, né, o futuro, né, irmãzinha? Aqui eu ia perguntar, você já comentou um pouco, mas eu vou voltar, que é a morte de alguma celebridade. Você falou que vai ter um homem. Vai ter um homem e também uma que me assusta muito, que eu fico bem triste também, né? A morte de uma cantora jovem, que vai pegar as pessoas desprevenidas. Uma pessoa que ela é clara, de cabelo claro. Cabelo claro? Não, fala quem é, por favor. Fala o nome. Aí a gente acredita. Fala o nome. Se ela falar o nome dessa cantora que vai morrer, que é uma cantora jovem, clara, né, de cabelo claro, até eu acredito nessa vidente. Se ela falar o nome. Vamos ver se ela vai falar o nome. Pelo amor de Deus, eu preciso saber, ela precisa se cuidar também, coitada. Eu vou enviar um direct pra ela. Vai enviar um direct pra ela. Espero que essa cantora, quando receber o direct da vidente, que eu não sei nem o nome dela, eu espero que essa cantora diga, olha, vou morrer tal dia, né, a vidente lá me disse. E aí a gente acredita na vidente. Entrando em um novo mundo, onde as pessoas precisam se amar, se perdoar e que nada vai valer mais do que uma pessoa empática, né? Nós vamos ter que... Pronto, aí ela vai falar sobre a necessidade de se amar, de se perdoar, isso todo mundo sabe. Então, minha gente, é isso aí, tá? O vídeo ficou super longo falando disso, mas eu acredito que foi necessário. Quem assistiu até aqui, Deus abençoe você, porque você se interessou em aprender sobre esse tema. Quem não assistiu, eu não julgo em nada. Ao contrário, eu também não tenho muita paciência de ficar vendo esse tipo de coisa. Mas Deus abençoe, é isso aí. E toda forma de adivinhação do futuro é um pecado contra o primeiro mandamento. É um pecado contra Deus. Porque somente Deus é quem é o dono da história. Amém. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais alguém e vamos evangelizar. Amém.